Meninos, ainda falando de uma das mais importantes escolas literárias que nós conhecemos, o romantismo. Nós vimos a poesia romântica, agora a gente vai ver a prosa romântica. Como é que isso funciona no romantismo? Vamos dar uma olhadinha? Nós temos aqui, pequenos, a prosa romântica brasileira segue a moda europeia e quer agradar a burguesia, com textos açucarados, repletos de sonho, fantasia e idealismo. Livros eram caros, mas folhetins não eram. Então a gente já entendeu que no início do século XIX a burguesia ganha um poder imenso. E essa burguesia, que de repente foi muito desprezada, porque a cultura, a literatura e as artes ficavam muito na mão do clero e da nobreza, essa burguesia vem e diz, eu quero também. Só que, claro, aquela literatura era um pouco complicada, então os escritores da época, do início do século XIX, vão facilitar para que a burguesia tenha acesso a essa literatura. Por isso que eu chamei de romances açucarados. São romances fáceis, com uma linguagem muito acessível para uma classe que não está acostumada à literatura. E ali, naqueles romances, vem muita aventura, muitos casos amorosos, muita beleza da natureza, muito idealismo, tudo muito bonito. A natureza é muito bonita, as pessoas muito bonitas, as mulheres são quase que anjos, os homens são belíssimos e fortes, de uma moral arrebatadora, quase que impossíveis. Eu chamaria de uma Barbie e um Ken. Quase que não tem poros, não são personagens próximos da realidade. Algumas exceções, mas normalmente são para agradar a burguesia, enfeitando muito tanto o personagem quanto a natureza. Veja aqui o caso do nosso maior romancista romântico, José de Alencar. Ele escreveu vários tipos de romances e esses romances são o grande sucesso do início do século XIX até quase o final do século XIX. O camarada viveu bastante tempo, Zé de Alencar. E ele escreveu todo tipo de romance, porque havia muita liberdade de expressão, vocês estão lembrados disso, no romantismo. Ele escreve romances indianistas, no caso Iracema, que cai nos vestibulares muito agora, regionalistas, Tio, que também estava nos vestibulares e alguns ainda cobram, romances urbanos, no caso de Senhora, uma delícia de leitura para senhoras, mas muito gostoso de se ler também, muita fantasia. Romances históricos, no caso, As Minas de Prata. Vamos dar uma olhada no que nos interessa. No que nos interessa para o vestibular agora, mais recentemente, próximos vestibulares que chegarão, está o romance Iracema, Lenda do Ceará. O Iracema, se nós dermos uma olhadinha no título dele, trata de uma pessoa. Perceba que o individualismo é uma das características fundamentais do romantismo. E esse nome, Iracema, que é um nome indígena, se você trocar as letrinhas de lugar, ele vai formar uma outra palavra que a gente chama de anagrama. Vai se formar o anagrama América. Então, esta personagem, essa índia chamada Iracema, ela representa a América recém-descoberta. No caso, José de Alencar voltou ao passado, quando ainda do descobrimento de várias regiões do Brasil, no caso, o Ceará, nós teremos os portugueses desbravando a selva brasileira, desvirginando a selva brasileira. A Iracema será a representação disso, porque nós teremos um personagem que é o Martim, que é um português, que vai invadir as selvas brasileiras, por acaso vai se encontrar com a Iracema, os dois vão se apaixonar, é um romance proibido, eles não deveriam se unir carnalmente. Iracema era uma espécie de sacerdotisa da tribo dos Tabajara, não poderia perder a sua virgindade, e o Martim acaba tendo relação com a Iracema, eles têm um filho chamado Moacir, que é o representante da formação da ligação do europeu com o brasileiro, como se a América fosse desvirginada, assim como Iracema foi desvirginada, mas produziu frutos essa descoberta dessa selva, essa descoberta desse bom selvagem do Brasil. E Iracema tem uma linguagem muito poética, porque nós temos muitos pontos, muitas vírgulas, transformando aquela linguagem que deveria ser uma prosa extensa em textos curtos que parecem versos. Há muita metáfora, há muita comparação. Então nós teremos quase que uma prosa poética deliciosa,
quase que uma poesia, na verdade. A prosa poética se instaura completamente no romance. Vamos dar uma lidinha para conhecer a Iracema? Dá uma olhada nesse trecho, que bacana. Vamos colocar no quadro. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Continuando. Mais rápida que a ema selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava sua guerreira tribo da grande nação Tabajara. O pé grácil e nu, mal roçando, alisava apenas a verde pelúcia que vestia a terra com as primeiras águas. Veja você como que parece quase que um poema, um elogio, quando faz a descrição dessa moça tão bonita e dessa paisagem tão bonita, e as duas quase que entrelaçadas. A Iracema é toda descrita, comparada à beleza da natureza. A natureza e Iracema são uma coisa só. E perceba que nós temos ali uma viagem enorme, né? Você dizer que a Iracema corre mais rápido que uma ema pelas matas do Ipu e tem o pezinho grácil, quase que de pêssego, de tão macio. Será possível uma moça nua correndo por uma mata muito rapidamente, com o pé no chão, e ele é todo grácil? Ah, isso é muito idealismo, muito típico do que a gente chama de prosa romântica brasileira. Vamos dar prosseguimento? Veja lá. Aqui nós vamos ter quase que o oposto. Já mais no final do período romântico brasileiro, nós teremos um grande escritor extraordinário, Manuel Antônio de Almeida. E ele vai lidar com um elemento que também faz parte do romantismo, mas ele quase que não é lembrado, que é a sátira, que é a ironia desbragada, que é o uso de um personagem cômico. No caso, o nosso querido Leonardinho, que é um sargento de milícias. Mas quando a gente fala em Memórias de um Sargento de Milícias, parece que nós vamos contar uma história das memórias desse cavalheiro chamado Leonardinho. Mas não é o caso, porque esse romance, Memórias de um Sargento de Milícias, ele vai falar das memórias de um tempo, as memórias de uma época. Ele é chamado de um romance de costumes. Ele vai falar como eram os costumes da cidade do Rio de Janeiro no tempo do rei, isto é, no tempo em que Dom João VI vem de Portugal para o Brasil. O livro foi escrito em 1854, mais ou menos, quando foi publicado através de folhetins e depois publicado em formato de romance. Mas, no caso, volta ao passado, em 1808, para contar os costumes do Rio de Janeiro daquela época. De forma muito engraçada. O Leonardinho é o típico brasileiro. Nós começamos a colocar aí as características do cavaleiro, que tem um jeitinho brasileiro, que tem uma certa malandragem, que tem uma certa preguiça, e traz quase que o personagem do brasileiro para o romance como um todo. Mas no final, o Memórias de um Sargento de Milícias acaba voltando para um certo ideal romântico, e o final dele é tipicamente romântico, e ele então passa a figurar entre os romances do romantismo e não do realismo, como se poderia imaginar, com tamanha ironia e graça que se faz com personagens um pouco mais humanos e muito mais próximos da realidade. Vamos dar uma lidinha para conhecer? Vamos ver no quadro. Memórias do Sargento de Milícias foge bastante ao ideal romântico, já que analisa os costumes da sociedade carioca, suas malandragens e seus jeitos. Considerado pré-realista, ainda figura como romance romântico. Vamos adiante. Olha algumas expressões, que interessantíssimas. Olha a brincadeira que eles fazem. No meio da história tem essa cantiga que diz assim: o Divino Espírito Santo é um grande folião, amigo de muita carne, muito vinho e muito pão. A brincadeira que se faz com as questões da igreja. E, logo à direita, nós temos uma outra parte muito interessante, quanto do nascimento do nosso anti-herói, né? Porque ele não pode ser considerado herói com todos os defeitos que ele tem. O nosso anti-herói Leonardinho. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem deixar o peito.
Veja que interessante que nós temos aqui nesse texto. Nós temos um texto que vai fugir completamente daquele ideal romântico da Iracema. Nós temos um cavalheiro aqui que tem características muito humanas, mas ele é um cavalheiro com muitos defeitos, diferente da Iracema, que corria muito e tinha o pezinho grácil. Esse aqui não, esse aqui é todo avacalhado. Então há uma grande gama de personalidade nesses personagens. Eles são próximos do humano, a gente chamaria de personagens redondas, e não as personagens planas, como são do romance Iracema. Espero que vocês tenham gostado, daqui a pouco a gente fala mais. E agora, sobre o realismo. Por enquanto é isso.